É uma grande honra recebê-lo, James. Bem-vindo. Muito obrigado, Miguel. Bem-vindo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Tempinho já. James, você está no Brasil ou está nos Estados Unidos? Estou no Brasil, estou em São Paulo nesse momento, lançando um novo livro. Eu vi que você lançou um novo livro, né? Super legal. Super legal. Escritos de um Veado Vermelho. É uma coletânea de artigos que eu escrevi ao longo dos anos sobre o Brasil, de várias questões, sobre LGBTQIA+, sobre oposição à ditadura, sobre solidariedade internacional, sobre aspectos da minha visão sobre a história brasileira. Então, é uma maneira de oferecer as minhas visões sobre o país e meus trabalhos ao longo dos anos. Muito bem, James. Quero ler. Depois, até enquanto a gente conversa aqui, vou pegar o link, vou pegar o link do livro, colocar aqui nos comentários para o pessoal também poder comprar. James, fazer uma pergunta geral. Aliás, fazer uma pergunta, como você é um ativista LGBT já há um tempo, eu queria saber como é que você viu aí a parada gay, como é que você está vendo aí essa... Qual a importância dela? Desculpe. Então, hoje, festejamos 51 anos da minha saída do armário e 51 anos da militância política, porque literalmente saí do armário. A primeira coisa que eu fiz por entrar em contato com um grupo em Filadélfia, onde morava, e comecei a militar no movimento. E foi um dos fundadores do movimento LGBTQIA+, aqui no Brasil, em 78, quando eu integrei no grupo que eventualmente assumiu o nome Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, que foi o primeiro grupo politizado de gays e lésbicas no país. Então, a parada é muito importante. É uma maneira de comunicar para o povo, para o público, para a realidade nacional, que somos milhões, somos aqui, não vamos desaparecer, apesar de todas as tentativas da extrema-direita de abafar nosso movimento e atacar nossos participantes desse movimento. A parada é uma coisa curiosa, porque parece uma festa, parece uma coisa sem rumos políticos, e várias pessoas das esquerdas queixam, você não tem um eixo político muito claro, é muito mais um carnaval. Mas, na verdade, é um dia de afirmação das diferenças e da tolerância entre as pessoas de várias identidades de gênero e orientações sexuais. Então, é muito importante, especialmente para jovens que estão descobrindo a sua sexualidade, descobrindo sua identidade de gênero, e está procurando uma referência de outras pessoas para não se sentir isolado, deprimido, sozinhos, no interior de São Paulo ou em outro lugar. Então, é um momento muito importante. Então, eu fico sempre organizando minha agenda internacional para estar aqui em São Paulo para a parada, todos os anos. Muito bom. Green, posso te puxar um pouco para a agenda internacional dessa semana, que foi muito forte aí em torno da vitória da Cláudia Sheinbaum lá no México. Queria ouvir sua opinião, o que isso impacta na América Latina, também na pauta LGBT, que aí há mais, se você quiser citar, e nas questões de gênero. Não, é uma questão muito importante. Ambientalista, está muito preocupado com a questão do meio ambiente, da mudanças climáticas, nesse sentido, como prefeita da cidade de México, foi muito importante em tentar implementar medidas nesse sentido. É uma pessoa que, não somente ela ganhou grande parcela de apoiadores do movimento Morena, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Então, pela primeira vez, desde que o PRI, o Partido Institucional Revolucionário, a Revolução Institucional, perdeu a sua força política, surge um partido quase hegemônica. Então, já começa campanhas contra ela, dizendo que ela e o movimento vão ser autoritários, vão implementar medidas antidemocráticas. Eu acho que ela traz uma pauta muito boa, pauta democrática muito boa, e vamos ver como vai ser implementado quando ela começa a governar. Muito bem. E, James, como é que você está vendo esse embate aqui no Brasil, né, da extrema-direita, a
A gente não conversou já há um tempo, eu não lembro se a gente conversou depois da vitória do Lula. A gente tem essa preocupação agora com as eleições municipais, porque agora vai ser a primeira grande prova, né? Porque a gente analisa pesquisas, só que essas pesquisas, elas nunca, na realidade, a gente pode confiar muito nelas. A única pesquisa que vale mesmo é a urna, né? Que a gente vai poder ter uma noção melhor se a extrema-direita recuou de fato, né? Porque a gente viu, o Lula ganhou as eleições em 2000, as eleições presidenciais, mas a gente ainda agora vai analisar se depois de 2 anos a extrema-direita recuou de fato, né, na sociedade. Então, eu queria saber como é que você analisa hoje o embate com a extrema-direita. Eu acho que primeiro é importante entender que isso é um fenômeno internacional e eu estou sem dormir sobre a realidade americana. Espero que nós tivemos tempo para falar sobre isso, porque a extrema-direita está ainda muito forte no Brasil e nos Estados Unidos, na Europa e em parte da América Latina. Então, é muito preocupante para nós. Em parte porque, mesmo que Lula ganhou com apenas 51% e 49% das pessoas que votaram em Bolsonaro. E, claro, não é um setor das pessoas que votaram em Bolsonaro não era porque a favor do Bolsonaro, era muito mais várias questões críticas ao PT ou à esquerda no Brasil, mas indica uma polarização onde a extrema-direita está forte no Congresso, como o Carlos Micki falou um pouco no último segmento, e é muito preocupante isso. Eu não posso dizer nesse momento, eu acabei de chegar essa semana, então ainda não senti muito a situação no país para ver exatamente qual vai ser o peso do centro-esquerda contra a direita e a ultradireita, mas essa polarização se mantenha no país. Eu não vejo uma diminuição forte. É claro que certas pessoas têm perdido certa força e poder, mas ainda estão muito fortes no Congresso e têm uma influência na sociedade muito grande. Então, é uma questão preocupante. E eu, além de ser professor universitário, vocês devem lembrar que, quando Bolsonaro foi eleito, nós organizamos um movimento de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos, fundando uma rede nacional que fez mais que 1.000 atividades ao longo desses 4 anos do pesadelo brasileiro, contra o governo de Bolsonaro, defendendo a democracia no país. E entre as atividades foi a fundação de uma organização nova, inovadora e muito importante, o Washington Brazil Office, seria o escritório sobre o Brasil em Washington, que foi fundado por brasileiras e brasileiros e americanos brasilianistas e outros, para poder articular as preocupações das forças progressistas no Brasil sobre as ameaças à democracia no Brasil. Então, durante 22 fizemos uma campanha muito forte em defesa da democracia, dialogando com o governo de Biden para uma aprovação imediatamente dos resultados eleitorais que ele fez, e uma campanha anterior deixando muito claro para as Forças Armadas que o governo americano não ia aceitar um golpe de Estado caso Lula ganhe as eleições. Já sabemos, 8 de janeiro foi essa tentativa que não prosperou, em parte, eu acho, porque as Forças Armadas estavam divididas com o setor do Exército e a Marinha, muito consciente do fato que os americanos não iam apoiar qualquer tentativa de derrubar o governo. Então, nesse sentido, nós estamos muito preocupados com uma questão, que a ultradireita está tentando articular sua presença internacionalmente, querendo criar um discurso internacional dizendo que o Brasil vive abaixo de uma ditadura, que não tem democracia, que não tem liberdade da imprensa, que a judiciária é totalmente corrompida, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi corrompido pelo Alexandre de Moraes. E eles lograram, no primeiro momento, uma tentativa de ter uma audiência no Congresso americano, que os democratas, na comissão, vetou, mas, em outro momento, Eduardo Bolsonaro e outros representantes da ultradireita, entre eles o neto do Figueiredo, estavam presentes nessa segunda audiência, onde os democratas defenderam a democracia no Brasil e questionaram
esse discurso deles, dizendo que não parecia correto esse retrato do Brasil, que estava vendendo para o exterior, e depois, depois 3 brasileiros falaram, fazendo essas críticas, e um brasileiro que é professor de ciência política nos Estados Unidos, advogado, defendeu a democracia criticando essas tentativas de sujar a imagem do Brasil internacionalmente. E essa campanha não vai terminar com essa tentativa de influenciar o Congresso americano. Vão voltar a tentar fazer isso e vão fazer isso na Europa. Então, estamos muito preocupados, estamos de alerta, tentando articular internacionalmente uma contra-narrativa, deixando muito claro que a democracia está viva, está forte, com problemas e desafios, mas aqui no Brasil não tem ditadura, não tem falta de liberdade da imprensa, não tem presos políticos que foram envolvidos na invasão do 8 de janeiro, são criminais que invadiram as casas dos 3 poderes para derrubar um governo democraticamente eleito. Então, é uma preocupação internacional muito importante, e nós do Washington Brazil Lovers estamos lutando muito para deixar muito claro a realidade brasileira para o público internacional. James, nós acompanhamos muito pela Fórum essa audiência, inclusive, eu esqueci o nome do professor, sobrenome Fábio Silva. Fábio Silva, eu lembrava que era Silva. Ele mostrou a foto do Herzog, né, e falou, olha isso aqui, né, isso aqui é que é prisioneiro político, né, e falou que foi suicidado o Herzog. Mas eu queria pegar um pouco, você estava falando da Europa, amanhã começam as eleições para o Parlamento Europeu, do dia 6 ao dia 9, mais de 300 milhões de europeus vão às urnas para eleger mais de 700 parlamentares, e há uma tendência de fortalecimento dos partidos da direita e da extrema-direita, não é? Em vários países. Como que vocês estão vendo isso? Não, é muito preocupante. Eu estive na França recentemente e há uma possibilidade que Marine Le Pen, que representa a ultradireita, extrema-direita fascista, é possível que elas ganhem uma grande parcela de representantes nessa eleição do Parlamento Europeu, e a possibilidade de ela ganhar presidente nas próximas eleições, reforçando essa onda de Hungria, de Itália e outros países da Europa. O próprio Rússia, que está apoiando essa extrema-direita, com Putin, Marine Le Pen conseguiu dinheiro emprestado para campanhas eleitorais dela da Rússia, do Putin, porque ele tem um interesse de reforçar esses setores da ultradireita com narrativas, eu acho que totalmente equivocadas sobre a influência da democracia, as forças democráticas na Europa. Então, eu acho que isso, Ana, para nós, marca mais um exemplo do fato que, apesar das derrotas de Trump em 20 e Bolsonaro em 22, e a vitória na Polônia, que foi muito importante recentemente, as forças da extrema-direita no mundo, não somente na Europa e nos Estados Unidos, na América Latina, está se organizando e se fortalecendo. E estamos, ao meu ver, como se fosse 32, com as possibilidades de um fascismo se consolidar internacionalmente, como aconteceu na Europa, com a vitória, primeiro, dos fascistas em Portugal, na Espanha, na Itália e depois na Alemanha. Então, para todas as pessoas que estão preocupadas com as ameaças à democracia, tem que se preocupar-se muito com essa realidade. James, e os Estados Unidos? Né? O Trump agora foi condenado, eles vão definir a sentença agora, daqui a alguns dias, né? Talvez no dia 11 de julho, exatamente, justamente 4 dias antes da indicação dele na convenção do Partido Republicano para ser candidato à presidência. E ele está deixando muito claro o que ele pretende fazer se ele for reeleito. Não é estar escondendo com discursos populistas da campanha eleitoral. Está dizendo que ele vai imediatamente punir a oposição dele, ou seja, os democratas. Eles querem fazer processos criminais contra o Biden e outros setores do Partido Democrata, alegando que eles tinham utilizado o instrumento do Ministério da Justiça
para fazer esse processo e as outras acusações contra ele. Então, é muito, muito preocupante. Eu sou uma pessoa de um espírito otimista. Eu sou uma pessoa que acredita nas possibilidades positivas. A única maneira que eu acho que consigo seguir lutando, militando, fazendo essas atividades, além de ser um professor universitário, escrever meus livros. E nesse momento, eu tenho muito medo de dizer isso, porque não é legal prever o futuro. Eu não tenho uma bola de cristal. Muitas vezes eu errei, acertei com Lula e com Biden, mas eu acho que Trump vai perder. Por 1%, vai ser muito apertado e vai ser justamente determinante esses famosos 7 estados onde o sistema medieval eleitoral americano funciona, onde a maioria das pessoas num estado ganha todos os votos no colégio eleitoral para esse candidato ou outro candidato. Eu acho que vai ser muito apertado, mas eu acho que Biden vai ganhar. Vamos te chamar mais vezes aqui ao longo do ano para conversar exatamente sobre isso. Não, mas olha só, se Trump ganha, ele vai fazer uma campanha direta com o Brasil de novo, com essas forças que estavam no poder aqui. E eu acho que isso pode levar o processo como foi o processo da vitória do Trump e depois da vitória de Bolsonaro. Sabemos essa amizade que eles tiveram, visitou a Casa Branca, tudo isso. Então, para as pessoas no Brasil, tem que ser muito preocupado com os resultados eleitorais. E apesar de muitas pessoas que criticam vários aspectos da política exterior e doméstica de Biden, e eu tenho milhares de críticas a ele, para mim é exatamente a situação que se enfrentou no Brasil, quando Lula conseguiu juntar uma grande coalição da centro-esquerda contra Bolsonaro e os republicanos e nos Estados Unidos, Biden está tentando manter essa frente, que é o Partido Democrata, que é uma frente, é um partido, mas na verdade é uma frente de várias visões políticas dentro, contra os republicanos, que totalmente estão à extrema-direita agora. Não tem mais republicanos moderados. Não tem mais. Mas a questão da Palestina quebrou muito Biden, não? Olha, com certeza, essa questão da guerra entre Hamas e Israel na Gaza criou uma grande crise dentro do Partido Democrata, no sentido que uma base que sempre votava democrata, especialmente pessoas cujas origens são do Oriente Médio, pessoas imigrantes da Líbano, de Palestina, de Síria e outros países, eles têm um certo repúdio à política de Biden. Eu acho que essa é uma questão muito complexa, que em outro momento talvez eu consiga falar sobre isso, mas a iniciativa de Biden agora de obrigar a Netanyahu a enfrentar o fato que ele tinha feito um acordo, e havia assinado um acordo, não assinado, mas ele tinha feito um acordo com Hamas e com os Estados Unidos para uma série de fogos e a possibilidade de um processo para a reconstrução da Gaza e, eventualmente, estabelecer um Estado palestino lá na Gaza e na Cisjordânia. E agora, Bibi Netanyahu, como o Bolsonaro, mentiroso, ele mente como Trump, ele falou uma coisa para Biden e outra coisa para a extrema-direita do gabinete dele, e agora está sendo revelado essa contradição, e vai ser muito interessante se, na verdade, o Biden consegue, com essas manobras que ele está fazendo com ele, a possibilidade de um cessar de fogo. Vamos ver. Está muito complicado e difícil na situação. Mas sobre as eleições americanas, é verdade, um setor nas primárias, nas internas, em vários estados, votaram independente ou nenhum dos outros. Como é que chama esse voto? Unconformed? Como é que chama? Esse é um nome? Esqueci, não, honestamente, estou... Undecided. Não decidido. Eu acho que não decidido. Que é uma coisa que... porque, enfim... mas há uma indicação... tipo, setor, não confio em nenhum desses aí. Né? Não confio em nenhum desses. Exatamente. Mas, na verdade, é uma porcentagem entre 10% e 19%, e Biden ganhava 80% dos votos, 80% a 89% nos votos no primário. A única questão é se essas pessoas vão
ficar em casa e não vão votar, porque vão deixar de votar. Ou vão, ao final das contas, ser pragmáticos, dizendo que nessa conjuntura a eleição de Trump vai ser muito pior, porque Trump é grande amigo do Netanyahu. Então, é entender isso, que Biden tem uma situação complexa sobre Israel e Palestina e Oriente Médio, então, mas Trump é aliado total de Netanyahu. E sabemos, Netanyahu odeia a Biden. Inclusive, Netanyahu está querendo ir para o Congresso agora para fazer um discurso, e os republicanos chamaram ele para cá, uma crise dentro do Partido Democrata, e Biden, a última vez que Netanyahu fez isso, um discurso no Congresso americano, ele criticou o tempo todo Obama. Então, ele vai fazer a mesma coisa, talvez. Então, há uma tensão muito grande, e eu acho que nos últimos dias, essa drama vai revelar se é possível ou não uma sede de fogo e o começo de um processo. Porque é possível que essa situação crie uma ruptura dentro do gabinete do Netanyahu e cai o governo dele. Se cai o governo dele, ele é reeleito, porque apesar de uma certa popularidade, fica muito evidente que ele não ganha uma eleição. Por isso ele não quer uma eleição agora. Ele usa a guerra como um pretexto de não fazer as eleições. Unidade nacional, durante a guerra, não pode ter eleições para depois. Então, porque ele sabe que ele vai perder, e com isso ele vai, como Trump, ser processado, tem vários processos contra ele, e esses processos vão acelerar, e capaz que ele, como Trump, pode servir tempo na prisão, e é uma presidência em Israel de prender e condenar e servir na prisão ex-presidentes. Então, isso existe, não é? Nos Estados Unidos é outra questão, porque não se sabe se esses juízos de 11 de julho vai ter coragem de condenar Trump à prisão, ou se não, condená-lo para tipo de confinamento militar enquanto ele está fazendo a campanha eleitoral. Isso vai ser muito importante de 11 de julho, essa decisão do juiz. Tá. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu sobre a eventual prisão. Mas outra pergunta sobre Estados Unidos, sobre... a gente tem informações, eu acompanho pela imprensa, sobre a economia americana, né, que está indo bem, que a gente tem visto, o desemprego está baixo, a economia está crescendo, mas ao mesmo tempo a gente vê notícias de insatisfação dos americanos, né, com a economia, desigualdade está muito alta. Como é que você avalia a economia americana hoje? Qual é a sua interpretação? Então, primeiro, desemprego é mais baixo desde o Johnson, em 65. Isso implica para todo mundo, não somente para o trabalhador branco, para os negros, para os latinos, todo mundo. Nesse sentido, é muito emprego, a economia está avançando, está muito dinâmica nesse momento. Porém, houve muita inflação durante o Covid e logo depois, quando as companhias... Isso foi uma coisa muito, muito horrível. Assim, as pessoas já aproveitaram. É que nem no Brasil, em outros momentos, quando começa um período de inflação, os empresários, os donos, eles aumentam os preços porque eles pensam, bom, pessoas vão aceitar isso porque é um momento de inflação. Então, essa inflação está criando uma situação de coisas que são mais caros, mas as pessoas estão consumindo, estão queixando sobre os preços. Então, nesse sentido, a economia anda bem, mas as pessoas não estão percebendo isso, ou não estão sentindo isso na pele. É mais uma subjetividade das pessoas. E Biden não consegue comunicar os resultados das várias iniciativas que ele fez no Congresso de projetos de leis aprovadas, que foram muito importantes na economia. Então, esse é um problema que ele tem uma dificuldade de comunicação. E o Trump tem feito uma campanha com a sua base durante 4 anos, criticando durante 9 anos, desde que ele começou a campanha eleitoral em 15, contra os democratas, e nesse momento ele usa o discurso que Biden é muito velho para desqualificá-lo, mas na verdade é uma coisa muito interessante, porque quando ele fala que Biden é muito velho, implicitamente está dizendo, o cara pode morrer durante o mandato dele, e quem vai ser a presidenta? Kamala Harris. Queremos uma negra na presidência americana? Queremos uma mulher? Entendeu? Não é uma coisa que ele fala, mas na medida que ele insiste que Biden é muito velho e está doente e não consegue falar, é uma indicação que ele não pode cumprir. Então, quem vai ser a presidenta do país?
Então, é uma coisa que ele está fazendo, uma campanha psicológica, subterrâneo, que afeta um setor, infelizmente, da população bastante grande, pessoas misóginas e racistas e conservadoras, nesse sentido. Mas eu acho que, mesmo que as pesquisas indicam nesses estados importantes, esses 7 estados que vai determinar as eleições, que o Trump é um ponto em frente, um ponto atrás, Biden está um ponto em frente, um ponto atrás. Então, eu acho que está ainda muito em jogo os resultados. Muito bem, James. Chegamos aqui no final, temos só 2 minutinhos, né? Faz então um resumo para a gente aí da perspectiva das eleições americanas, outra coisa. Minha perspectiva é o seguinte: nós, pessoas progressistas, seja da minha terra, seja do Brasil, seja da América Latina, seja da outra parte do mundo, nós temos que ser muito conscientes que estamos num momento crítico na história da humanidade. Não é um exagero. É uma ameaça profunda às democracias que estão ainda acontecendo, e nós temos que unir forças para defender a democracia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, contra essas forças autoritárias, da extrema-direita, que são meio... Eu não gosto de usar essa palavra fascista, porque acho muito pesada, mas para mim são semifascistas, são fascistas, e correm o risco de entrar no governo, tanto nos Estados Unidos quanto daqui a 2 anos no Brasil. Eu acho que não é dado que está tudo maravilhoso no Brasil e Lula vai ser reeleito. Eu acho um momento crucial na história da humanidade e nós temos que juntar nossas forças para fazer uma resposta forte contra essa ameaça às nossas vidas, à nossa sociedade, ao nosso planeta. Muito Obrigada. bem. Muito bom. Deixa eu ouvir, tempo. Muito bom. Muito obrigado, James. Felicidade aí para você, sucesso no lançamento do seu livro. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ana. Sempre à sua disposição. Pode me chamar quando você quiser. Estou sempre disposto. Como eu sou especialista no Brasil, mas eu sei muito sobre minha terra, porque eu leio tanto quanto sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos. Então, eu tenho muita acumulação de informação e análise sobre minha terra, sobre os Estados Unidos. Maravilha. Até a próxima, então, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Então, Aninha, então a gente se vê amanhã. Audiência, obrigado pela audiência. Deixem um like aí antes de ir embora, uma curtição. Então, até amanhã. Pode encerrar aí. Tchau, gente.